Olá, Franco. Prazer em te receber para esse bate-papo, para uma conversa. É sempre bom poder cutucar esses teus conhecimentos e aprender com você. Grande prazer te receber aqui, Franco. Eu que agradeço a oportunidade, Jorge. É sempre um prazer as nossas conversas, sempre nos engrandece. Franco, compartilha com quem está nos ouvindo como é que você viu esse ano tão desafiador de 2020. Algumas empresas tiveram problemas muito significativos, algumas conseguiram se redescobrir e algumas prosperaram, ganharam muito dinheiro e tiveram até um crescimento bem forte. Conta como é que foi para você, para o Franco e para a TEM. Pois é, né, Jorge? Foi um ano assim cheio de surpresas. Eu acho que ninguém imaginava que nós iríamos enfrentar o que ainda estamos enfrentando, em razão dessa doença que eu estou até chamando de uma certa maneira moderna, né, que apareceu aí da noite para o dia. Não estava em nenhum dos nossos planejamentos colocar alguma coisa com uma Covid. Mas, enfim, foi um ano desafiador. No entanto, isso é uma característica nossa, minha principalmente, de sempre estar olhando com certa positividade para esses momentos tão difíceis e procurando oportunidades, né, de que forma a gente possa se reinventar para não só sobreviver, mas inclusive crescer dentro dessas dificuldades. Então, acabamos, ao longo do ano, lançando alguns produtos novos, que notamos era uma carência imediata. Uma deles é a terapia de negócios, é aquela conversa que nós fazemos com empresários, com empreendedores. Afinal, você sabe melhor do que ninguém que empreender é um mundo solitário, ainda mais diante de uma dificuldade como tem sido a Covid e foi lá atrás, em março, abril do ano passado. Esse foi um produto de sucesso, entre outros. Mas também, como você sabe, nós trabalhamos com estratégia, né? A especialidade da TEN é estratégia, é olhar para frente, é olhar num espaço de tempo de médio a longo prazo. E, lógico, tivemos que revisitar alguns dos projetos que estavam em andamento, ajustando para aquele cenário. E um dos setores que foi muito afetado é o setor de turismo, e também, como você bem sabe das nossas outras conversas, um dos segmentos que nós se especializamos é o segmento de destinos turísticos. Então, depois que o susto passou, digamos assim, ali no segundo semestre do ano, muitos empresários nos procuraram exatamente para a gente trabalhar junto, repensando os modelos de negócios, estratégias, fazendo planejamento financeiro, enfim, desenvolvendo um olhar com Covid e pós-Covid. E eu posso te dizer que o fechamento do ano foi, no fringir, não foi ruim. Foi um ano até de relativo sucesso, não só financeiro, monetário, mas também em, acho que, poder colocar o propósito da TEN, que é auxiliar empresas na condução dos seus negócios, né, no desenvolvimento estratégico dos seus negócios. E a empresa que contrata a TEN, que traz o Franco como um estrategista, como um consultor do seu negócio, o que ele deve esperar? Olha, como eu te disse, eu acho que é um braço amigo, né? Um olhar de fora, é um olhar sem vícios, sem paradigmas. São aquelas empresas, são aquelas ideias, são aqueles empresários que querem uma ajuda, né, no desenho estratégico dos seus negócios, ou seja, desde se fazer a modelagem do negócio, né, ou seja, de que forma uma empresa captura valor, através de que canais, que tipos de recursos, atividades ela precisa desenvolver e qual o retorno de valor desse modelo. E isso trazendo sempre aí uma perspectiva de inovação, tem que pensar fora da caixa, procurando soluções, caminhos que atendam também à cultura, o DNA empresarial. Acho que isso é muito importante, né? Quando se fala de inovação, não dá só para
para olhar para fora e sair redesenhando o negócio. Mas eu acho que as etapas, elas são sempre um diagnóstico. Eu acho que esse é um dos produtos, um dos serviços de grande valia, que é o que eu disse no início, esse olhar oxigenado, né? Trazer uma perspectiva real, com muita assertividade, com muita verdade, da situação atual do negócio, bem como já indicando alguns caminhos estratégicos. E aí depois vem a parte realmente de desenhar esses caminhos estratégicos, montar a arquitetura de todas as estratégias, né? A estratégia financeira, junto com a estratégia de pessoal, junto com a estratégia comercial, com a estratégia de produtos, enfim. Se colocar tudo isso em forma e contexto. E uma das fortalezas, quando nós transpomos essa idealização estratégica, é tangibilizar em números, né? Olhar quais são os recursos que vão ser necessários na linha do tempo, quais são os riscos, quais são os retornos, enfim, e desenhar cenários para se testar essa estratégia antes de se iniciar a implementação. Como saber a hora, o empresário, o empreendedor, principalmente grandes projetos que você trabalha no seu dia a dia, como esse empresário deve ter a posição, qual é a hora certa para ele te convidar para o negócio, para ele contratar até? Tem uma hora certa? Eu acho que não tem essa hora certa, aí é um pouco realmente do feeling do empresário, de ele sentir aquele momento que ele precisa de um auxílio, de uma mão, de mais experiência, de mais cases, né? Até está no mercado há mais de uma década, com uma série de cases em diversos segmentos. Então, a gente poder trazer essa experiência é muito gratificante. E eu acho que esse clique vem realmente do empresário, e aí a gente tem 2 ou 3 tipos de empresário, mas tem aquele que é mais reativo, que ele espera o barco fazer água para começar a procurar ajuda, e aí eu sempre digo, é mais difícil de arrumar o barco enquanto ele está naufragando, não é impossível, mas é mais difícil. E tem aquele outro estilo de empresário, que é o que já está olhando lá para frente e fala, olha, putz, eu tenho uma ideia aqui, eu quero desenvolver ela, será que este é o caminho? Poxa, deixa eu ouvir alguém que tem experiência nessa área que a gente possa bater um papo, possa trocar uma ideia, possa entender melhor se essa ideia faz sentido, se não faz, se ela vai complementar meu negócio, se ela vai diversificar meu negócio, enfim. Eu acho que isso está muito realmente no empresário, ele ter aquele clique, ele fazer aquele self-assessment, falar, opa, está na hora de eu procurar ajuda. E quais são os diferenciais da TEM? Assim, o que te faz ser diferenciado no setor? O setor de consultoria, de entrega estratégica, é um setor com grande concorrência, mas o que te faz ser diferente e poder auxiliar as organizações a se reinventarem, a se reposicionarem e gerar muito mais valor para a sociedade? Eu diria que um dos nosso grande diferencial está na seriedade com que a gente trata os nossos projetos. Quando se fala de estratégia, que é diferente de ação, tem um impacto, como eu disse, de médio e longo prazo. E mexe aí na raiz do negócio, né? Então, quando nós mexemos, quando nós diagnosticamos, quando nós sugerimos, quando nós recomendamos caminhos estratégicos, a gente tem que olhar para isso com muita seriedade, né? E, ao mesmo tempo, um outro diferencial, quando nós olhamos com seriedade e profissionalismo, é a questão da verdade. Não dá para tampar o sol com a peneira. Tem que ser verdadeiro, seja o diagnóstico que for, o problema que for, o desafio que for, nós temos que enxergar com clareza esse desafio. Só então
com esta clareza, a gente consegue desenhar soluções que possam realmente prosperar, florescer lá na frente. Eu acho que uma outra qualidade que nós temos é a nossa positividade. A gente passa esse tipo de sensação para os nossos clientes, de que existe um jeito, que o jeito é possível, e que nós vamos estar ao lado dele, ajudando, dele ou dela, ajudando na construção desse caminho. Ou, numa outra vertente, se é uma ideia que não fecha os números, uma ideia que falta ainda alguma composição estratégica importante, a gente vai indicar que precisa voltar para a prancheta e voltar a redesenhar essa ideia, né? Antes de sair aí na loucura de pilotar alguma coisa que ainda está com algumas pontas soltas. Acho que um outro elemento que nos diferencia é que, ao longo do processo de consultoria, nós tentamos construir uma relação duradoura com nossos clientes, uma relação empática. É muito importante, quando estamos tratando novamente da estratégia do cliente, é importante essa relação, ela ser uma relação que beira uma relação quase que pessoal. Estou dizendo aqui que nós vamos sair, beber cerveja, tomar uísque, mas muitas vezes a gente envolve até elementos da vida pessoal do empresário ou da empresária, que fazem parte e que podem estar interferindo na boa condução dos seus negócios. E eu acho que, por último, o valor que nós damos para as pessoas, tanto das pessoas do cliente quanto dos nossos associados, da equipe da Terra. Nada se constrói sozinho nesse mundo. Nunca foi assim, nunca será. A gente precisa de aliados, precisamos de pessoas, mesmo que sejam atrás do botãozinho para apertar o botãozinho. E são pessoas que têm que estar motivadas, que têm que estar engajadas, que têm que ter uma visão, que têm que entender o propósito da empresa, a missão da empresa, e estarem conectadas. Então, ao longo dos nossos trabalhos estratégicos, nós prezamos muito nessa construção e fortalecimento das relações dos times, tanto da consultoria quanto da empresa. Quero fazer uma consulta, pedir uma gentileza tua, das tantas que você me faz. Assim, olhando para esse cara aqui, como sempre me posiciono como um aprendiz, eu acho que alguns que vão estar assistindo nosso vídeo também querem aprender com você. Deixa 3 grandes sugestões do momento atual, desse mundo 2, que todos os empresários ou todos os empreendedores precisam ver. Então, sendo direto, assim, deixa 3 conselhos para mim e para eles. Eu acho que o primeiro conselho, a gente tem que olhar com verdade para o que nós estamos vivendo, trazer a positividade, olhar isso como o que é uma realidade, mas eu não posso me abater, né? O empresário, o empreendedor, principalmente no Brasil, tem que estar toda hora se automotivando. E onde se existem dificuldades, existem oportunidades. Saber enxergá-las, saber medi-las, entender quais são os impactos dessas oportunidades e se elas cabem, né, no seu portfólio. Pode ser até uma total diversificação, mas não saia também fazendo qualquer coisa só porque, eu acho que eu preciso fazer. Não, para pensar um pouquinho. Acho que a segunda mensagem, definitivamente, o digital está aí, todos os negócios precisam estar digitalmente conectados. Vejo aqui a nossa entrevista, está sendo online, não está sendo presencial, até mesmo com os nossos clientes, com a minha equipe de trabalho, nós temos trabalhado virtualmente. Então, é importante esse olhar, e aí tem muita gente boa no mercado para se balizar. Está aí o Jorge, inclusive, fazendo o seu jabá um pouquinho, Jorge. Não deixe de procurar por Q7, a PQ7. Eu acho que é importante ouvir um pouquinho do Jorge, da experiência dele. Ele pode lhe ajudar, acho que isso é um fato. E eu acho que é como a terceiro olhar, e aí é um olhar que, né, não é só de momento, eu sempre preguei isso, continuo pregando. Tem que olhar para o dinheiro, para o recurso.
Isso é importante, faz parte. Nem que seja através de uma economia criativa, que seja uma geração de valor de uma outra maneira, que se monetize isso, a gente não pode abandonar essa questão financeira para saber o que a gente está colocando de recursos, o que retorna, que momento retorna, de que maneira. Este controle, ainda mais durante uma crise de saúde pública como estamos vivendo, se tornou ainda mais importante para as empresas e também fica meu conselho para a sua vida pessoal, para a vida de qualquer um nosso pessoal. Olhe para os seus números. Franco, muito obrigado pelo bate-papo. Tenho certeza que muitas das pessoas que estão aqui no teu canal vão compartilhar esses sábios conselhos, esse posicionamento. É sempre um grande prazer estar com você. Deixa a tua mensagem final, alguma coisa que eu não tenha te perguntado e que você gostaria de deixar aqui para as pessoas que vão estar no teu canal. Eu quero deixar um abraço forte, um abraço com propósito, com carinho, muito amor para todos nesse momento tão difícil. E se necessitar de ajuda, estamos aqui. Não se acanhe, nos procure, nem que seja para um café, para um bate-papo. Se eu ou minha equipe não podemos lhe ajudar, com certeza eu vou tentar encontrar algum profissional que possa lhe auxiliar em qualquer aspecto da sua vida. Então, o movimento tem que sair daí para cá. Eu estou à disposição. Fechado. Forte abraço, amigo. Muito obrigado. Obrigado você, Jorge. É sempre uma satisfação conversar contigo.